Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, ao nosso encontro técnico de número 32 de 2014. Hoje teremos uma aula também especial, porque vou abordar bastante o assunto scanner automotivo. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Eu, professor Scopino, estarei com vocês aqui neste treinamento sobre o Agile 1.4 Flex. Dá um alô ao pessoal linkado, Luizinho Mecânico lá de Estiva, Minas Gerais, Diomedes de Brasília, Antônio Mendes Dutra está perguntando, né? E aí, professor, tudo bem? Você está muito animado para a Copa? Olha, aqui em São Paulo as coisas estão bem complicadas, hein? Greve de ônibus, são brigas, tem um monte de ações aí de grupos anticopa, né? Pedindo terra, casa. Olha, está bem complicado, dando até medo de sair na rua em alguns dias. Hoje é um dia desses, né? Para quem não é de São Paulo, capital, hoje está um dia complicadíssimo, sem ônibus em boa parte da cidade. As pessoas saem para trabalhar e depois não conseguem voltar. Foi um tal de buscar funcionário da empresa hoje, né? Da oficina no metrô. O metrô funcionou, o ônibus não. Então o funcionário chegou até o metrô, não conseguiu do metrô ir até a empresa. Tivemos que mandar ir buscar. Depois, agora à tarde, mandar levar de volta. Complicado. Esperamos que até a Copa, que já está chegando aí, esteja tudo mais calmo, mas particularmente acho bem difícil, ok? Também linkado, acompanhando essa aula, Diego Soares Silva, Donizete Straza, Edu Pereira, Genério Luiz Possamay, Genésio Daniel Steigler, Giba Brás, Autopeças Fabiano, Leandro Cruz, Leandro Luft, Magno Bertoldi, pessoal da Hilton Car, um grande abraço, Pedro Jerônimo de Lucena, Sérgio Cunha Júnior, entre tantos alunos linkados de ponta a ponta do Brasil, em mais uma aula aqui, para podermos o quê? Estarmos em dia com a informação para vocês, né? Um alô aí para o Diego, para o João Pedro, que também estão nos acompanhando aqui nesta aula técnica ao vivo. Bom, primeira tela com a apresentação do nosso treinamento. Injeção eletrônica do Agile 1.4 Flex, injeção HN 14YFC. Hoje a nossa 11ª aula, a aula final, o último encontro sobre este veículo da GM. Vamos falar sobre ajustes e sobre o scanner. Então teremos o que? Uma aula voltada para a forma como você pode zerar parâmetros, apagar memória, ler defeitos, fazer leitura dos componentes e os ajustes, que acredito que isso seja o que? O principal, o que mais falta para todos vocês no dia a dia aí da reparação automotiva. Então, ó, tenham certeza, temos aqui ó, mais de 10 telas de scanner. Isso mesmo, mais de 10 fotos de funções no scanner usadas no Agile. Procurei preparar essa aula com bastante detalhe, bastante critério para levar esse conhecimento técnico para todos vocês. Eu tenho certeza que será uma aula bem produtiva no aspecto de conhecimento e também no aspecto prático aí, no dia a dia da reparação automotiva. Legal? Aula passada, falei sobre os atuadores, né? A última aula sobre os atuadores desse Agile 1.4 Flex. Abordei o corpo eletrônico, o importante atuador, né? Controlado pela ECU, a função de abrir a borboleta, depois a mola fecha, abre, fecha, controlando a entrada do ar no motor, que é a intenção do condutor pelo pedal do acelerador, mais alguns sinais importantes no motor, para a ECU calcular a abertura da borboleta aceleradora.
Também abordamos o ar-condicionado, o acionamento do compressor do ar via relé e também o sistema canister. Então, entre ar-condicionado e canister, há uma diferença brutal do tipo de acionamento. Claro, o ar-condicionado é um acessório do carro, o canister é um item de controle de poluentes evaporativos do tanque, obrigatório por lei, né? Bem distintos. Mas quero falar sobre o acionamento. O módulo aciona o canister enviando o aterramento para ele, ou seja, é direto. Agora, o módulo aciona o ar-condicionado, né, a embreagem do compressor do ar-condicionado, de forma indireta. A ECU manda negativo para o relé e o relé atraca enviando positivo para a embreagem do compressor. Captaram bem essa informação? O módulo comanda os dois com o negativo, só que o canister é direto na válvula do canister. O ar-condicionado, o módulo manda negativo para energizar a bobina do relé e o relé fecha o circuito, mandando tensão de bateria para a embreagem do compressor. Beleza? E a aula de hoje, a aula final desse sistema HN14YF, ajustes e scanner. Então vamos lá, a nossa telinha de introdução para vocês. Nesta última aula do módulo Agile, veremos como são feitas as leituras de falhas, códigos de defeitos, função apagar memória e as várias programações possíveis, ou seja, as funções via scanner. Então vamos lá, ao GM Agile 1.4 Flex. Boa aula a todos. Estamos aqui com a última foto do Agile, né, em nosso treinamento, né? Hoje é o último dia de treinamento do Agile. Vamos nos despedir dessa imagem já na próxima quarta-feira, sempre na aula ao vivo, né? Porque na aula gravada fica lá disponível para você, aluno associado, o MEC. Olha o quanto é importante ser associado, né? Você assiste a aula, depois assiste novamente, tira a dúvida, revê a aula, pega só o PowerPoint, imprime, salva. Então você tem, né, uma enciclopédia chamada UMEC, Universo do Mecânico. Bom, temos o quê? Temos a diagramação na tela com todos os sinais de entrada. No centro, a ECU e os sinais de entrada: sensor de fase, densidade do ar, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, sensor MAF, posição do pedal do acelerador, borboleta e o VSS. São as informações que chegam na ECU. A ECU, né, absorve, recebe essas informações e faz o rápido processamento. E comanda os rotadores: ar-condicionado, os 4 injetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida frio. E ainda o imobilizador, que nós já falamos, e hoje falar mais sobre o diagnóstico desse sistema. Vamos lá. Telinha de detalhes. Sempre que possível, devemos iniciar o diagnóstico no veículo conversando com o cliente para facilitar o diagnóstico. Depois, a varredura das falhas na memória é um bom caminho de início. Então, assim, antes de chegar e já ir lá ligando o scanner e vendo qual é a falha, né, e tomando de repente, né, uma atitude não lógica, devemos fazer o quê? Primeiro, aquilo que eu costumo chamar de entrevista. Entrevistar o cliente, perguntar quando começou o defeito, se a luz acende, se a luz não acende, se foi depois que mexeu no veículo, se foi depois que trocou a embreagem, se foi depois que tirou o cabeçote, depois que bateu o carro e veio dar funilaria e pintura. Ou seja, temos o quê? Que perguntar as coisas. E isso facilita bastante. Já dá
um caminho a seguir, né? Não vou chamar de luz no final do túnel, não, mas já dá um caminho a seguir, já facilita muito, né, o caminho a seguir. Se, por exemplo, Scopinô, o carro está falhando depois que fez o cabeçote. Poxa, pode ser um defeito colocado, pode ser uma vela trincada, pode ser o motor com válvula torta. Possibilidades. Começou a falhar depois que trocou a correia dentada, o carro está fraco. Bom, claro, se o carro está fraco exatamente depois que trocou a correia dentada, temos um possível problema de erro de sincronismo mecânico do motor. Então, essa parte da entrevista é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos. É uma forma que nós temos de corrigir eventuais problemas que foram colocados no veículo. É diferente quando o cliente chega e diz assim, não, estava normal, o carro começou a falhar. É diferente. Não, eu estava no trânsito, viu a luz de anomalia, a luz da injeção. É diferente. Ou então, não, o carro ficou ruim assim depois que eu abasteci. Legal, já há possibilidade de ser falha de combustível, né? Então a entrevista é fundamental. Bom, o importante é o quê? Sempre pensar aqui, a forma com que a ECU, a unidade de controle eletrônico, faz o raciocínio. Como que ela está programada para fazer o diagnóstico, os ajustes, código de falhas, acionar a luz de anomalia e por aí vai, ok? Então estão vendo aí a localização da ECU e vamos conectar o scanner aqui, junto à caixa de fusíveis, né, dentro do veículo. Então está aí, é só tirar a tampinha ali, né, sobre o painel e já temos acesso, além de fusíveis e relés, temos acesso ao conector de diagnóstico, onde vai ser encaixado, conectado o scanner. Ok? Localização. É pela ECU que temos os comandos que são enviados pelo scanner. E o módulo responde, seja em código simples, como defeitos armazenados, ou leituras contínuas, e até comandos de adaptações. Então nós temos o que aqui? A ECU, ela pode dar uma leitura simples, um código de defeito. Legal. Pode mostrar valores em forma contínua, né? Ou seja, vai acompanhando o aquecimento do motor, vai acompanhando o sinal do sensor MAF, vai acompanhando a borboleta, vai acompanhando, tá? E também dá para ser feito o quê? Adaptações, ajustes também é possível via scanner. Então, temos aí a localização dele. Bom, já fizemos a entrevista com o cliente, já vimos onde vai ser ligado o scanner. Está aqui, um exemplo que eu peguei na prática na oficina para passar para vocês. Podem ver, o motor está ligado, né? Observem que ali em cima, né, dá para ver que o motor está com a rotação, né, 1.200 RPM, estão vendo? Lá em cima à direita, 0, 1, 2, o motor está ligado, é a rotação do motor que está marcando ali. O motor está, né, iniciando o aquecimento, observem que a temperatura está começando a subir. Um carro aí com 56 mil quilômetros, quase 57, chegou na empresa, na oficina, com essa luz acesa. Estão vendo aí? A luz de anomalia acesa? Pois bem, isso é um defeito real, nem foi simulado nem nada. É real, é no carro. Então o carro chegou com essa luz acesa. Perguntado ao cliente quando ela acendeu, o cliente respondeu, foi utilizando o carro normalmente. Não foi depois que abasteceu, não foi na fase fria e não tinha sido feito nenhuma manutenção no veículo. E essa luz acendeu. Bom, então vamos lá. Indicação de falha. A indicação através da lâmpada do painel de instrumentos ocorre com grande frequência nas falhas que têm forte ligação com a emissão de poluentes.
e não há acesso por código de piscadas, ou seja, é só com scanner mesmo. Agora, algo muito importante, a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico, vai identificar falhas em duas circunstâncias de leitura, CC, CA. O que é o CC e o CA? CC, curto-circuito. CA, circuito aberto. Ou seja, ou temos um curto no sinal, ou seja, fechou curto entre fios, ou não temos resposta nenhuma. Aí ele vai dar como CA, como circuito aberto. Porém, no Agile é muito comum estragar uma peça cara. Dica, vai no escapamento. Dica, controla os poluentes. Ah, já sabe qual que é, né? Já sabem qual peça que eu estou falando? É catalisador, né? É muito comum estragar no Agile. Como que o módulo identifica a falha do catalisador? Sinal da sonda 1, mapeando a injeção. Sinal da sonda 2, depois do catalisador, fazendo o quê? Fazendo um controle do funcionamento do catalisador. Geralmente a sonda 2 trabalha com mistura bem pobre, né? 0,2 a 0,4 volts, mas vai oscilando. Bem pouco, mas oscila. A sonda 1 não, oscila entre rica, pobre, né? Já é bem mais rápida e completa. Então, temos que fazer o quê? Uma varredura para ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá? Possíveis defeitos. Aqui é a tela do scanner, tá? Nesse exemplo da aula, eu utilizei o scanner Tecnomotor, independente de marcas, tá, pessoal? Foi só um exemplo. Ou seja, é o que estava fácil na hora para mim tirar foto e tudo bem. Poderia ser outro scanner, outro fabricante. Não há problema nenhum nesse sentido, tá? Possíveis opções, né? Nos códigos de falhas, é possível identificar se o defeito está presente durante os testes, se é do tipo passado ou anterior, que foi registrado em um momento anterior e ainda falhas intermitentes. Então, nessa linha, temos o quê? 3 tipos de códigos de defeitos: presentes, passados e intermitentes. Presentes são o quê? A luz da injeção está acesa, o defeito está ali, ó, na hora, naquele momento. Ok? Defeitos passados que ocorreram anteriormente. Pode ser uma semana atrás, pode ser um dia atrás, pode ser 1 minuto atrás. Ele fica registrado como defeito passado. E os intermitentes são os testes de quê? De rodagem, né? Está testando o carro, clica no intermitente e fazer uma leitura rápida e puxar possíveis códigos de falhas. Na prática, o intermitente não dá um resultado muito interessante. Raramente você pega algum defeito no carro, né? Clicando aí nos defeitos intermitentes, tá? Além da tela de códigos de defeitos, também temos a tela de item 2, leituras. É bem interessante o item 2, o item de leituras, porque nós temos o quê? Uma possibilidade de ler os valores dos sinais dos sensores que está chegando para a ECU. E além disso, você acompanha com o motor frio, motor quente, quando liga o ventilador, quando acelera o motor. Então são o quê? São as leituras, são os sinais que chegam para a ECU. E a ECU conversa com o scanner sobre esses sinais. Existe uma conversa, sim. E aí você consegue, analisando os sinais, identificar. Agora uma dica. Leiam todas as telas de leituras. Todas! Por quê? Às vezes um defeito simples, parece simples, era só você identificar lá nas leituras que já matava. Mas não registrou código de falha, código de defeito. Por exemplo, interruptor de freio com defeito. Se você for lá em leituras e for virando as páginas, vai chegar lá, interruptor de freio, ligado. Pisou no freio, desliga. Soltou o freio, ligado.
Embreagem, a mesma coisa. Então começa a ter o que ali? Algumas informações importantes que a gente não dá o devido, né, valor prático, né? Ele acaba estando ali e você não olha direito o que está acontecendo. Então, vejam sempre as leituras. Mas observem também que há, junto com as leituras, um botão de análise gráfica. Espera aí que já eu falo para vocês. Nessa opção, teremos, né, mais de 30 leituras disponíveis que o scanner recebe da ECU em modo contínuo. Assim, é possível identificar leituras corretas ou não e ainda a velocidade desses sinais. Por quê? Podemos ter um sensor lambda que manda o sinal para o módulo, mas ele é lento. Não oscila na velocidade correta. Então também tem que ser o quê? Ter a leitura mais rápida. Bom, vira aí que tem um outro botão de análise gráfica, né? Que é a leitura graficada, né? Ou seja, é pegar o baú da leitura de temperatura da água, está marcando 90 graus no scanner, e que o mínimo é 40, o máximo é 100. Você tem uma faixa de trabalho para, mesmo sem ter grande experiência na injeção eletrônica, usar isso como referência. Pessoal, essas análises gráficas, outras marcas usam Visual Graph, outros Visual Gráfico, outros Gráfico, são do scanner. Isso não está dentro da injeção eletrônica. Captaram isso? Então, erros acontecem. De você olhar uma análise gráfica, ele está fora, e isso não ser defeito do carro, isso ser erro de quem programou, né, o scanner, tá? Então essa análise gráfica, visual gráfico, isso não é da injeção, isso é inserido pelo fabricante do scanner, tá? Então não pensem que é 100% na lata, certo? Isso não, porque não é. Atuadores. Então temos um outro botão, depois do análise gráfica, escrito atuadores. Quem são os atuadores? São os comandados pela ECU. Se são os comandados, eles enviam ou recebem sinal do módulo? Recebem uma ordem do módulo para atuar, para funcionar. Logo, os atuadores também podem ser testados. É isso aí. Nessa opção, podemos testar sempre visualmente na peça se a mesma funciona quando é acionada pela ECU através do comando do operador via scanner. É excelente para se testar eletroventilador. Realmente. Então é assim, em atuadores, você vai comandar pelo módulo os atuadores. Então você comanda, né, abertura do corpo de borboleta. Quando você deu ok, o módulo vai abrir e fechar a borboleta. Eletroventilador. Poxa, o carro chega fervendo. Será que o defeito é o chicote? O defeito é o fusível? Ou o defeito é o eletroventilador? Se você acionar ele via scanner e ele funcionar, o chicote está bom, o fusível está bom, o motor está bom. Ou seja, elimina ali uma série de possíveis testes apertados no carro que teríamos que fazer. Então, nesse atuadores, é mais um auxílio na hora de testar o veículo. Olha aqui que legal, ó, uma simulação, né? Ó. Código de falha P0420, catalisador. Foi isso que aconteceu quando o veículo chegou na empresa. Ou seja, acusando falha grave de catalisador. Então aí você usou os parâmetros da sonda lambda 1, sonda lambda 2 e outras equações e foi corrigindo a situação. Só que tem um limite. Há um momento que não dá mais para atrasar o ponto ou mexer no tempo de injeção. Tem coisa errada. Então se tem coisa errada, acusa. Quando acusa, tem que ser feito algo. Então esse P0420 foi o que? Acusou a falha no catalisador. Vamos lá?
Aqui um exemplo de código de falhas, onde o P indica falhas do powertrain, que é motor e câmbio, e os números, a indicação de uma das mais comuns falhas que temos no Agile, falha do catalisador, né? Um dos defeitos mais simples, mais comum que acontecem nesse veículo, tá? Bom, fez o diagnóstico? Vamos lá medir no carro, dá para tirar, testar. Está ruim? Está ruim. Orçamento. Tem que trocar o catalisador. Não tem jeito. Trocou, temos que apagar falhas, apagar a memória de defeitos. Então, fez a manutenção? Fiz. Vamos apagar? Apaga a memória de defeitos via scanner, né? Clico no botão apagar, ele vai pedir uma confirmação, confirmou, pronto, apaga a memória. Né? Então é o que? É uma forma de trabalhar que nós temos para possivelmente corrigir falhas. Mas anotem sempre os defeitos que aconteceram na ordem de serviço, nem que seja na página de trás, a lápis, não importa, para termos isso registrado. Porque um defeito precisa ser o quê? O tempo todo, né? Batalhado para que seja solucionado. Essa é a intenção, tá? E aí, fechamos nessa primeira parte, né? Falando sobre o quê? Justamente sobre ele, o painel de instrumentos. Aqui, a luz está acesa, mas olhem a rotação do motor, o motor está parado, né? Não está nem em marcha lenta. Então, é a possibilidade que nós temos também aqui de apagar a memória, tá ok? Muito bem. Caros alunos do universo do mecânico, vamos lá a mais uma dica. Podemos ter pequenas variações nos nomes dos comandos disponíveis no scanner. Claro, né? Tem vários fabricantes. Assim, sempre que possível, devemos fazer simulações e testes em veículos na oficina que não tenham problemas. Ou seja, um carro que não tenha defeito é mais fácil iniciar a manutenção nele, tá? Do que um que já tem problemas. Realmente é bem mais difícil. Belezinha? Ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo do nosso treinamento e volto na sequência para falar sobre ajustes. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o anti-chama do motor do Palio, motor Fiasa 1.0, 1.5. Esse anti-chama aqui, ele é responsável por respiração do motor na parte do cárter. Quando essa peça aqui ela vem a entupir por causa de troca de óleo muito extensa ou até mesmo da não troca de óleo, vem gerar um depósito de borra de óleo muito grande, vindo a restringir a passagem de ar da respiração do kart ou até mesmo de todo o motor para ser queimado junto na admissão. Quando essa peça entope, o primeiro defeito que você constata é o constante a alavanca, a vareta do óleo, ela sair do lugar, ela cuspir para fora. Mas você vê que o carro está pingando óleo, você abre o capô, primeira coisa que você vê é a vareta do óleo fora do lugar. É isso aqui que é o responsável de acontecer esse problema da vareta do óleo do Palio motor Fiasa cuspir a vareta. Você trocando isso aqui, você vai estar resolvendo esse problema e também problemas de vazamento de óleo nos retentores do motor. E também valendo por essa dica, aproveitando, trocando essa peça, troca também nos outros motores que não tem essa peça, mas tem o defletor de óleo, troca também o defletor de óleo para que o motor possa estar respirando bem e assim não gerando gases poluentes que podem interferir até mesmo no sistema de catalisador, comprometendo até a análise de gases no controlar. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês
a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.